As espécies de plantas e animais não estão distribuídas sobre a Terra de forma aleatória. Elas vivem nos lugares com condições físicas adequadas para sua sobrevivência e reprodução, onde elas se adaptam e coevoluíram com outros organismos e o componente abióticos em complexas relações ecológicas. Entretanto, elas não estão distribuídas por todos os lugares com condições ecológicas suficientes para a sua vida, ou onde elas conseguiram viver baseado nos atributos físicos do lugar. A maioria vive em áreas relativamente pequenas, restritas a um único continente. Se tomarmos como exemplo as florestas tropicais, regiões com altíssima biodiversidade, veremos que grande parte das suas espécies são endêmicas, ou seja, restritas aos seus limites. Vemos que a distribuição de qualquer espécie é totalmente influenciada pela evolução dos componentes abióticos do meio. O lema "Terra e vida evoluem juntas" foi cunhado inicialmente por Leon Croizat em 1964, mostrando que a distribuição atual das espécies não ocorre de forma individual ou aleatória, mas que existem padrões biogeográficos comuns entre as diferentes espécies de uma biota causados pela evolução de complexos processos abióticos. Considerando então que os processos abióticos podem modelar a distribuição de diversas espécies de plantas e animais, espera-se que espera-se encontrar uma coincidência entre as áreas de distribuição das espécies influenciadas diretamente mudanças no meio. A isso chamamos área de endemismo, uma área onde houve restrição espacial de parte de uma biota causada por um processo comum de isolamento. Dessa forma, a área de isolamento deve ser entendida como uma hipótese de um processo histórico de restrição que influenciou na diversificação das espécies. Baseada na coincidência entre seus limites de distribuição, a figura ilustra a ideia de áreas de endemismo, com um exemplo de 11 espécies de opiliões, distribuídas na floresta da costa e das serras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Neste caso, são observadas duas áreas com congruência entre distribuição de espécies restritas, as do símbolo em preto e branco, e a barreira atual de separação do Rio Paraíba do Sul. As áreas de endemismo foram tradicionalmente consideradas como unidades básicas da biogeografia histórica. Elas seriam pontos de partida para diversos estudos de relacionamento histórico entre áreas, como na biogeografia cladística, e servem como importante regionalização biogeográfica. Por isso, são consideradas importantes para os esforços em conservação, já que a escolha de áreas prioritárias da preservação da natureza deve incluir aspectos históricos de evolução biogeográfica e um grande número de espécies endêmicas. Atualmente, existem muitas técnicas de subdisciplinas para trabalhar com o assunto, mas com conceitos um tanto afastados um do outro, impedindo uma integração. As áreas de endemismo, como hipóteses de eventos históricos e possível regionalização biogeográfica, podem e devem ser tratadas como um ponto importante da biogeografia,